Olá, trilheiro, olá, trilheira! Nessa aula e nas próximas, a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade civil, começando pela definição da responsabilidade civil e falando sobre como funcionou a evolução do elemento culpa. Bom, a responsabilidade civil ela tem origem no descumprimento de uma obrigação, num ato ilícito que vem de uma conduta em desacordo ou com uma regra estabelecida em contrato ou mesmo uma regra da vida, um preceito normativo regulamentador da vida, que, como a gente vai ver, acaba gerando um dano e essa possibilidade de ressarcimento pela responsabilização civil do agente. Bom, então a responsabilidade civil ela deriva de um ato ilícito. E como funciona a evolução do elemento culpa? Bom, a origem da responsabilidade civil está lá no direito romano. E qual que era a regra? A responsabilidade sem culpa. É aquele famoso olho por olho, dente por dente da pena de talião. Então, se independentemente por um acidente, alguma coisa causasse uma lesão, um dano na sua propriedade, você poderia causar um dano na minha propriedade. E isso sim, sem nenhuma análise de se houve culpa, de qual foi a vontade do agente, por que eu causei aquele dano. E aí, percebendo esse tipo de injustiça, surgiu a Lex Aquilia e, em razão dessas injustiças, introduziu-se a culpa no direito romano. E aí vem da máxima de Ulpiano, o dever de indenizar mesmo pela mais leve culpa. Então não é essa culpa que a gente entende hoje, dessa conexão desse elemento volitivo. É uma culpa ligada a essa ideia do castigo, um castigo merecido. E essa influência do direito romano, ela está presente na codificação de diversos países, veio essa influência até nos dias atuais e inclusive lá atrás no Código de Napoleão. E aí, a partir desse código napoleônico, veio a ideia, as bases para o que hoje a gente entende como sendo os elementos tradicionais da responsabilidade civil, que seria, como a gente vai ver mais detalhadamente, a conduta do agente, comissiva ou omissiva, a culpa em sentido amplo, que abarca o dolo e a culpa em stricto sensu, o nexo de causalidade e um dano causado a um terceiro. O Código Civil brasileiro ele foi inspirado nesse código napoleônico e aí a regra que a gente tinha era que a responsabilidade civil era subjetiva. Hoje em dia, aí foi surgindo a teoria do risco, e aí a partir dos estudos de Saleiles e Josserand, temos a responsabilidade civil objetiva, que a gente vai entender um pouquinho melhor na próxima aula. Muito obrigada!